Sabe aqueles nomes? Sócrates, Platão, Aristóteles. Parecem gigantes, né? Intimidadores até. Mas e se existisse um mapa para a gente navegar por esse mundo de ideias? É exatamente isso que vamos fazer hoje. Mergulhar na filosofia grega, mas não como uma aula chata. Pense nisso como uma grande história, uma aventura fascinante sobre as perguntas que todo mundo se faz na vida. A primeira sensação é essa mesmo. Parece que a gente está perdido num oceano de nomes, de conceitos complicados. Mas a boa notícia é que toda essa jornada, séculos e séculos de pensamento, pode ser entendida se a gente seguir um único fio condutor. Uma única pergunta que conecta tudo. É isso aí. Como se deve viver? Essa é a grande chave. Pode parecer simples, mas tudo volta para isso. Desde os primeiríssimos pensadores lá olhando para o céu, até os filósofos que debatiam nas praças, no fundo, todo mundo estava tentando responder a essa mesma pergunta. O legal é que as respostas a essas mudaram, e muito, ao longo do tempo. Ok, então vamos para o começo de tudo. A nossa história começa com uma verdadeira revolução na mente humana. O momento em que as explicações para o mundo pararam de vir de deuses e monstros e passaram a vir da lógica, da observação. Isso ficou conhecido como o milagre grego. Mas olha, apesar do nome, não foi bem um milagre, sabe? Foi mais uma tempestade perfeita de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Pensa só, o comércio bombando, trazendo gente e ideias de tudo quanto é lugar. A invenção da escrita, que facilitou o registro e a discussão de ideias, a política nascendo, tudo isso criou o terreno fértil, o ambiente perfeito para essa nova forma de pensar florescer. E aqui a coisa fica revolucionária. Os primeiros filósofos, que a gente chama de pré-socráticos, eles mudaram o tipo da pergunta. Em vez de perguntar quem mandou esse raio, pensando em Zeus, eles começaram a perguntar, mas o que é o raio? Percebe a diferença? A busca saiu do sobrenatural e veio para o natural. Deixou de ser sobre a vontade dos deuses para ser sobre um princípio, uma causa fundamental. E olha só a coragem desses caras. Chega o Tales de Mileto e fala, tudo é água. Simples assim. Aí vem o Heráclito e diz que o universo é como um fogo que nunca se apaga, está sempre mudando. E o Demócrito, esse foi longe, propôs que tudo é feito de partículas minúsculas, invisíveis, os átomos. Cada um deles estava tentando achar uma explicação racional para toda a complexidade do mundo. Eles estavam, sem saber, construindo a base de toda a ciência e filosofia que viriam depois. Beleza? Agora vamos dar um salto no tempo e chegar na era mais famosa, a Era de Ouro. Aqui, a filosofia acompanha a evolução da sociedade. É o momento em que surge a cidade-estado, a famosa polis, e isso muda completamente o foco da filosofia. Então, a grande virada é essa. A pergunta muda do que o mundo é feito para como a gente vive junto nesse mundo. A filosofia se torna algo prático, do dia a dia. Ela literalmente sai das nuvens e desce para a praça pública, para a ágora. O papo agora é sobre justiça, sobre ética, sobre política, porque naquela época, ser uma boa pessoa e ser um bom cidadão era basicamente a mesma coisa. E no meio desse furacão de ideias, surgem os dois pilares do pensamento ocidental. De um lado, Platão, o aluno de Sócrates. Ele aponta para cima dizendo que a verdadeira realidade está no mundo das ideias, perfeito, abstrato. Do outro, seu aluno Aristóteles, que aponta para baixo, para o chão, dizendo que a realidade é isso aqui, o mundo que a gente vê e toca. A grande questão é, onde a gente encontra a verdade? Nas ideias ou na experiência? Essa briga, essa tensão entre os dois moldou a filosofia ocidental por mais de 2000 anos. Só que aquele mundo que permitiu o surgimento de Platão e Aristóteles, o mundo da polis, da cidade-estado independente, bom, ele estava com os dias contados. Toda a estabilidade que alimentou essa filosofia estava prestes a ser destruída de forma bem violenta. Olha a velocidade com que tudo desmorona. Primeiro, a Guerra do Peloponeso, uma briga interna que deixou todo mundo exausto. Logo depois vem Filipe da Macedônia e conquista a Grécia inteira, acabando com a independência das cidades, e para fechar, Alexandre o Grande, que por sinal foi aluno de Aristóteles, sai conquistando tudo e cria um império gigantesco, multicultural. O mundo grego como se conhecia, acabou. Imagina o baque. A polis, a cidade, que era o centro de tudo, não existia mais como antes. A pessoa deixou de ser um cidadão ativo para ser um súdito de um império distante. Todas as regras, tudo aquilo que dava sentido à vida, simplesmente não valia mais. Foi uma crise de identidade brutal, uma sensação de, e agora, o que eu faço? Mas no meio desse caos todo, a filosofia não morreu. Pelo contrário, ela se reinventou.
Se o mundo de fora estava uma bagunça, ela se voltou para dentro. A busca por respostas saiu da praça pública e foi para a alma de cada um. E com isso, a grande pergunta muda de novo. Agora ok, o mundo lá fora está instável. Não tem resposta pronta para nada. Como é que eu, como indivíduo, encontro paz aqui dentro? A lógica era simples. Se não dá para controlar o que acontece lá fora, o único lugar onde dá para achar alguma estabilidade é dentro da gente. A filosofia virou quase uma terapia, um manual de sobrevivência para a alma. E daí surgiram novas escolas, cada uma com uma estratégia diferente. Os estoicos pregavam a serenidade diante do caos. Os epicuristas buscavam uma felicidade mais simples. Os cínicos eram os radicais, rejeitavam tudo: dinheiro, fama, regras. E os céticos diziam que a paz vinha de admitir que a gente não sabe de nada. Eram, na prática, diferentes caminhos para encontrar um refúgio interno. E com o fim da polis, nasceu essa ideia muito poderosa, a de ser um cosmopolita, ou seja, um cidadão do mundo. A identidade da pessoa não estava mais amarrada a Atenas ou a Esparta, mas sim à humanidade como um todo. Foi uma mudança de chave mental gigantesca que abriu as portas para um pensamento muito mais universal. Tem uma história que resume isso perfeitamente. Diógenes o Cínico tá lá de boa, chega Alexandre o Grande, o homem mais poderoso do mundo, e fala: "Me peça o que quiser." A resposta de Diógenes: "Só quero que você saia da frente do meu sol." Isso é genial, mostra exatamente o novo ideal. A verdadeira riqueza, a verdadeira liberdade está dentro da gente. Nenhum imperador pode dar e nenhum pode tirar. Então, depois dessa viagem de séculos, a gente volta para o presente. O que tudo isso significa para quem quer começar a explorar essas ideias hoje? Bom, o mapa está na mão. Agora é só começar a jornada. Agora não tem mais como ficar perdido. Quando alguém se deparar com o nome de um filósofo grego, já vai ter esse mapa mental. É só se perguntar: peraí, esse cara está preocupado com o quê? Com a natureza do universo? Com a vida na cidade? Ou com a busca pela paz interior? Situar o filósofo na sua época, no seu contexto, já é meio caminho andado para entender o que ele está dizendo. Então, para resumir, aqui vai um kit de ferramentas prático. Primeiro passo: sempre entenda as eras. O contexto é tudo. Segundo passo: comece pelos pilares, Platão e Aristóteles. Entender a conversa entre eles é fundamental. E terceiro passo: encontre seu guia. Explore as ideias e as escolas que mais conversam com as suas próprias dúvidas hoje. E para quem quer ir direto na fonte, aqui vão 5 pontos de partida essenciais. Mas não encare isso como uma lista de leitura obrigatória, tá? Pense nisso como 5 convites para entrar numa das conversas mais importantes da história. São textos que, literalmente, fundaram o nosso jeito de pensar no Ocidente. E no fim das contas, a gente volta para aquela pergunta lá do começo. Os gregos, cada um à sua maneira, buscaram a vida boa. A busca deles começou há mais de 2.500 anos, num mundo completamente diferente do nosso. Mas as perguntas, essas continuam as mesmas. E talvez a maior lição seja essa. Filosofia não é só estudar o que os outros pensaram, é usar as ideias deles como ferramentas para a gente pensar a nossa própria vida. A jornada deles, de certa forma, continua com cada um de nós.